Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos aqui para pensarmos sobre a nossa caminhada de vida e de fé. Nós estamos numa série chamada Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia da ganância. Nós podemos definir a ganância como um tipo de ambição, cobiça, desejo intenso e mais ainda um desejo imoderado por bens e riquezas, uma vontade intensa e permanente de possuir e de possuir mais do que as outras pessoas. Interessante, para nossa surpresa, que mesmo nesses tempos de pandemia, de aflição, nós conseguimos ver muitas pessoas vivendo de forma gananciosa. A gente pode dizer, como nós já falamos sobre corrupção, que a ganância é irmã da corrupção. Às vezes esse desejo de possuir, acaba em corrupção. No Novo Testamento nós temos uma parábola de Jesus que ilustra muito bem essa postura gananciosa, que é a parábola do rico insensato. Na parábola nós percebemos algumas coisas interessantes. O texto diz, o texto de Lucas 12, 16 a 21, assim: Então lhes contou essa parábola, note bem: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho como armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: olhe que diálogo interior que ele tem. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba e alegre-se. Mas o verso 20 é uma exortação interessante. Contudo Deus lhes disse, insensato, esta noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Essa parábola tem muito a ver com o assunto ganância. Qual é o problema da pessoa gananciosa a partir desse texto? Primeiro, a pessoa gananciosa olha apenas para si. O rico da parábola, ele produziu muito, mas não pensou no outro, não pensou no próximo. Nós observamos no texto vários pronomes possessivos: meus celeiros, minha safra, meus bens. E também essa frase que nos chama a atenção: direi a mim mesmo. Ele está conversando com si mesmo dentro de uma visão egoísta. Então, esses pronomes possessivos mostram esse caminho inadequado que ele está seguindo. Ele quis apenas armazenar sua colheita, ele não pensou em abençoar o outro. Ele teve uma ideia de construir celeiros maiores. E houve esse alerta para o rico insensato, que serve para todos nós. Deus lhes disse: insensato, essa noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? É uma pergunta que nós devemos responder. Você está vivendo uma vida gananciosa? Responda com honestidade. Neste caminho e nessa discussão, meus queridos, nós devemos atentar para algumas coisas que eu queria destacar aqui. A primeira é que a ganância coloca você na lista dos egoístas. Estar na lista dos egoístas, ao meu ver, a partir dos princípios da palavra de Deus, não é uma coisa boa. Os próprios fariseus, na época de Jesus, receberam uma exortação da parte dele em Mateus 23 sobre isso, Mateus 23, 25. O livro de Provérbios também traz uma excelente declaração dentro dessa discussão. Diz assim, Provérbios 20 e 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Olha só, essa ganância que se obtém no princípio, no final não será abençoada. Segundo, a ganância retira você do foco de Deus. E tudo que nos tira do foco de Deus não é uma coisa boa. O Salmo 119, 36 nos dá um conselho.
inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Então, o nosso coração deve estar inclinado para a palavra de Deus e para Deus, não para a ganância. Terceiro, a ganância se torna um obstáculo no exercício da generosidade ou para o exercício da generosidade. Se você deseja ser generoso, a ganância sempre vai ser um obstáculo em sua vida. Por isso, em Lucas 12:15, Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem, note bem, não consiste na quantidade de seus bens. A vida de um homem, Jesus é quem diz, não consiste na quantidade dos seus bens. É uma palavra muito interessante para pensarmos sobre esse assunto. Por isso, viva com generosidade. Certamente este é o antídoto contra a ganância. Repense a sua vida, honre a Deus com tudo que você tem e viva uma vida saudável. Deus abençoe você. Amém.